há praticamente 5 meses o auxílio emergencial de R$600. Ele validou-se por 3 meses. Daí, por decreto, nós o prorrogamos por mais 2 meses. E agora resolvemos prorrogá-lo. Em setembro de 2020, o governo Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial. 4 meses depois, milhões de beneficiários fizeram o último saque nas agências da Caixa Econômica. Seria o fim do maior programa de transferência de renda da história do Brasil? Sim e não. Para entender essa resposta aparentemente contraditória, vamos examinar mais de perto o auxílio emergencial. No início da pandemia, o impacto devastador sobre a economia mundial era tema de debate, mas ainda parecia uma realidade remota, distópica, algo só visto em filmes. Mesmo assim, grande parte dos países afetados teve uma resposta rápida e eficiente à crise, implantando medidas de isolamento social meses antes da declaração da pandemia pela OMS. O Uruguai ganhou manchetes nessa semana como o único país na América Latina com sinal verde. Não foi o caso do Brasil. Nos meses que se seguiram à declaração da pandemia em 11 de março, 3 fatos determinaram como o país ajudaria os mais vulneráveis na crise. Primeiro, o governo brasileiro negava a gravidade do vírus e desaconselhava o isolamento social. Segundo, não havia plano governamental de enfrentamento à pandemia no Brasil, principalmente para os mais vulneráveis. Terceiro, diante da demora do governo federal, o Congresso tomou a frente. Em março, o ministro da Economia, Paulo Guedes, queria gastar no máximo 5 bilhões na luta contra a pandemia. Bolsonaro era um empecilho para a implantação de um auxílio emergencial para as milhares de pessoas ameaçadas pela pobreza e desemprego já existentes, num cenário que tendia a piorar. A opinião pública pendia a favor da criação de uma rede de proteção para os mais pobres. O governo federal cravou: o benefício não vai passar de R$200 por mês. Da nossa parte, estamos criando um voucher. É pequeno, R$200. Pegou mal. Parecia muito pouco. Nós estamos fazendo o possível. Não dá para ir além do que estamos fazendo. O então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, embarcou na missão de aprovar um auxílio de pelo menos R$500. Para financiar o projeto bilionário, os deputados aprovaram rapidamente o chamado Orçamento de Guerra e o Estado de Calamidade Pública, permitindo o aumento das despesas do governo em 2020. Diante da pressão, Bolsonaro cedeu. Em 26 de março, disse que o benefício poderia chegar aos R$600. O valor foi aprovado rapidamente pelo Senado. Em 1º de abril de 2020, o auxílio emergencial foi sancionado pelo presidente, apesar dele. O país somava 244 mortes pela Covid-19. Quase 7 mil brasileiros já tinham testado positivo para o novo coronavírus. A partir de amanhã, começaremos a pagar os R$600 de auxílio emergencial. Em agosto, 120 mil brasileiros já tinham sido vítimas da Covid-19. Na mesma época, 44% dos brasileiros que recebiam o auxílio tinham nele a única fonte de renda. Apesar do avanço constante da pandemia e do caos público, atingimos a menor taxa de extrema pobreza da história do país. Sem o auxílio emergencial, o impacto econômico da pandemia seria muito pior. Antes do auxílio, a única fonte de renda fixa da família do Cláudio eram os R$100 do Bolsa Família. Para a favela em que vivem, na zona norte de São Paulo, a pandemia trouxe ainda mais moradores. Segundo o economista Daniel Duque, da FGV e associado do Livres, a primeira fase do auxílio emergencial chegou a representar quase 10% de toda a massa de rendimentos da população brasileira. A renda do trabalho caiu muito entre 2019 e 2020, mas a expansão dos programas sociais levou à queda da desigualdade de renda. Foi também uma oportunidade para milhões de brasileiros vulneráveis investirem num pequeno negócio. A queda do PIB no segundo trimestre sem o auxílio poderia chegar a mais de 18%, segundo o economista Sérgio Vale. O benefício foi um dos freios nessa queda, possibilitando a recuperação de um mínimo de poder de compra e investimento para a parcela mais pobre da população. Foi o que aconteceu com Cláudio. A esposa fala que nunca faltou empenho e força para trabalhar, mas falta oportunidade, principalmente com a pandemia. Ele tem uma cabeça boa, trabalha, vamos catar latinha. Com auxílio, a família conseguiu abrir um pequeno salão e uma vendinha. Com esse trabalho é que planejam sustentar a família com o fim do benefício. O auxílio, a princípio, deveria ter acabado em junho de 2020, mas a pandemia continuou se agravando, o que obrigou o governo a levá-lo adiante. O impacto dos pagamentos nas contas públicas era de R$50 bilhões ao mês até agosto.
Em setembro, ocorreu o pronunciamento que mostramos no começo do vídeo. O auxílio continuaria, mas seria menor, reduzido à metade do valor anterior. Receber o benefício também ficou mais difícil. Essa é a fila da Caixa Econômica Federal. Isso que o governo diz que não pode ter aglomeração. O impacto nas contas públicas diminuiu para menos da metade, ficando em 21 bilhões de reais ao mês. Mas ainda era muito caro, diante de um orçamento público que já não fechava as contas. Em 2014, vivemos a pior recessão econômica da nossa história. Ensaiamos uma recuperação branda a partir de 2016, mas os números indicam que desde 2019 sentimos os efeitos da recessão voltarem com toda a força. Países como Reino Unido, França e Alemanha se viram acuados com a sombra da pandemia sobre o cenário econômico. Países ricos, bem estruturados, sem recessões recentes. Não foi o caso do Brasil. As imagens da fome e da pobreza extrema no Brasil percorrem o mundo há décadas, geralmente relacionadas às regiões sertanejas do Nordeste do país. Passar o dia sem comer e chegar à noite e não ter o que comer. Esse é um sentimento muito ruim. Mas a fome é uma realidade muito próxima dos centros urbanos brasileiros. Com o fim do auxílio emergencial e a pandemia, essa situação se agravou. A maior parte dos 67 milhões que recebiam auxílio usavam o benefício para conseguir se alimentar. A inflação dos alimentos também está acima da inflação geral, o que significa um aumento de preços que não cabe no orçamento de quem já tem muito pouco. Enquanto estudantes viam no benefício a oportunidade de se sustentar e pagar as contas, mães de família estavam com o orçamento comprometido pela necessidade mais básica. Pelo menos 20 milhões de brasileiros terão de viver com menos de R$ 155 por mês com o fim do auxílio emergencial. Ou seja, muitos que saíram da pobreza extrema com o programa não conseguirão se manter fora dela. A previsão do economista Daniel Duque aponta que a tendência sem a renovação do auxílio é, sem dúvida, a piora. Famílias que vivem com metade de um salário mínimo per capita deverão chegar a algo entre 30% e 35% da população brasileira. Com o auxílio, esse grupo chegou a cair para 18%. Mas uma despesa de 50 bilhões de reais por mês, como é o auxílio atual, é sustentável? O que fazer daqui para frente? Ninguém tem dúvida de que a ajuda à população mais vulnerável precisa continuar, mas dinheiro não cai do céu. Então, como tornar esse plano viável? Para Ricardo Paz de Barros, um dos idealizadores do Bolsa Família e conselheiro acadêmico do Livres, a chave é a focalização. Perfeitamente possível, a gente tem recursos de sobra, não deve custar nem 50 bilhões de reais por ano para um país que gasta 1,5 trilhão por ano com política social. Para ele, o primeiro passo seria firmar uma integração entre as bases de dados e estrutura de todos os âmbitos do governo, do federal ao municipal, com organizações da sociedade civil. Paz de Barros diz que, apesar de termos uma população numerosa vivendo na pobreza, ela é suficientemente baixa a ponto de ser possível identificá-la e manter contato com ela. Uma coisa é certa, a política de auxílio emergencial, como está desenhada hoje, é insustentável a longo prazo. O auxílio foi mal feito. É preciso redesenhá-lo. Se você quer tirar alguém da pobreza, não adianta você estar distante, você tem que chegar perto. Ou seja, antes de tudo é preciso localizar, cadastrar e conversar com quem precisa receber o benefício. Um canal de comunicação direta com a população que mais precisa. Segundo Paz de Barros, a pobreza é muito volátil. Manter essa ligação constante é a chave para desenhar com seriedade uma política pública sustentável que leve um mínimo de segurança financeira a quem hoje depende de um auxílio incerto. Tudo isso precisa ser feito sem comprometer ainda mais o orçamento público. O descontrole fiscal afeta exatamente a população que estamos tentando proteger hoje. Não existe responsabilidade social de verdade sem que haja responsabilidade fiscal. Afinal, quando os limites do orçamento não são respeitados, são justamente os mais pobres que pagam a conta. Pode parecer utópico sugerir tamanha seriedade e compromisso no desenho de uma política pública tão importante, no momento em que o governo federal perde tempo com rixas pessoais e negacionismo. Mas hoje nós temos cada vez mais grupos sérios na sociedade civil, em articulação também com parlamentares, focados em criar soluções inspiradas nas grandes vitórias brasileiras, como o Plano Real e o Bolsa Família, unindo responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Com esse espírito, o Livres apoiou estudos do CDPP em torno da Lei de Responsabilidade Social, que
foi apresentada pelo senador Tasso Gereissati e visa aperfeiçoar as políticas públicas de combate à pobreza sem descuidar da responsabilidade fiscal, utilizando de maneira mais eficiente recursos que já são gastos com programas sociais que podem ser melhorados. O auxílio emergencial deixou um legado de aprendizado e superação da pobreza numa crise sem precedentes na história recente, mas com muita ineficiência. O que virá agora, depois do fim dessa primeira fase do programa, vai definir por muitos anos como o Brasil encara os seus profundos problemas sociais. O Estado brasileiro é grande demais para que alguém ache normal manter tanta gente na pobreza. Diante disso, a questão fundamental é a seguinte: teremos coragem de encarar as distorções e os privilégios que ainda dominam o funcionamento do Estado brasileiro?